Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo. Galera, esse daqui é nosso primeiro vídeo aqui nesse formato. Vou trazer aqui vídeos pra gente ir debatendo e comentando aí o que rolou no final de semana e também nos dias anteriores de futebol. E quem sabe aí até uma expectativa, porque vai rolar aí durante o dia. Final de semana tivemos aí a final da Libertadores. Vocês assistiram? Com certeza. Foi um jogaço e eu esperava um jogo mais tranquilo. Esperava um jogo mais tranquilo, sim. O Fluminense começou bem a partida, conseguiu ali controlar o Boca e fez um golaço. A jogada trabalhada pela direita, o passe para o meio, a finalização do Cano foi perfeitinho. Mas eu esperava que o Fluminense ampliasse essa diferença, conseguisse ali fazer 2, 3-0 e não sofrer tanto durante a partida. Mas no segundo tempo, depois que a gente viu a saída ali do Felipe Melo por lesão, o Boca Juniors veio para cima, o Fluminense recuou demais, aí o Advíncula conseguiu acertar aquele chutaço de fora da área para deixar tudo igual. O Fluminense tomou alguns sustos ali, foi para a prorrogação e aí o Diniz colocou o John Kennedy, que acertou aquele chutaço para fazer o 2-1. Depois o menino foi expulso, aquele negócio, né? A gente já viu várias vezes essa situação acontecer. O cara faz o gol, se empolga e é expulso. Eu lembro na final da Libertadores de 2006, que acho que foi o Tinga do Internacional fez isso também. Mas naquela ocasião, o Inter também conseguiu segurar o título. Parabéns ao Fluminense pelo título da Libertadores, merecidíssimo. Não foi o melhor da semifinal, o Internacional jogou mais, mas na decisão mereceu aí a conquista, fez uma excelente Libertadores. Destaque aí para aquela goleada que fez 5-1 no River Plate. Deu uma cacetada bem feita no Boca Juniors também na decisão. Parabéns ao Fluminense e vai pro Mundial, hein? Vai ter lá, ó, o Ganso. Ganso é foda, hein? Ganso jogava, ó, o Ganso, mas se tivesse um pouco mais de dinamismo ali para acelerar o jogo dele, cara, era pra ser Europa gigantesco, assim. Mas jogou muito também. Parabéns aí a todo mundo, ao Cano, Marcelo, a todo mundo aí que conquistou esse título. Já saiu aí que o Nino vai pra Europa, já tá certo, né? Alguns outros jogadores tendem a sair também, o André é um deles. E agora vamos falar de Campeonato Brasileiro. O Brasileirão já está aí na 32ª rodada. Eu assisti alguns jogos durante o final de semana. Eu assisti depois da final da Libertadores América e Atlético Mineiro. Depois assisti Palmeiras e Atlético Paranaense. Rapidinho aqui sobre o América e Atlético Mineiro. Cara, o Galo, ele sofre do problema do protagonismo, né? Ele, fora de casa, ele se defende muito bem e joga aquele jogo reativo. Em casa, no caso contra um time que se defende bem também, no caso do América, ele sofre, né? Ele perdeu alguns pontos importantes em casa, por exemplo, perdeu para o Coritiba. É um problema para o Galo, perdeu para o Cruzeiro também. Quando ele tem que propor o jogo, quando ele tem que ali romper as linhas do adversário, ele acaba se enrolando. O América fez 1-0, gol contra do Gemerson. O pessoal já tá pegando o pé do Gemerson, mas se ele não faz o corte, o Mastriani acabaria fazendo o gol, fechando na segunda trave. 2 pontos que custaram caro. O Galo poderia estar ali com 55, mais próximo do Grêmio, quarto colocado. O Grêmio fez o dever de casa, eu não acompanhei, só vi o gol, mas esperado, né? Esperado. O Bahia fora de casa ele acaba se enrolando um pouco, ele é forte jogando em casa. Pro Bahia não foi um resultado tão ruim se o Vasco não vencer hoje, né? Mas tá no script, já era esperado já o Grêmio vencer esse jogo. No jogo do Palmeiras fez 1-0 no comecinho, o gol do Endrick. E eu quero que vocês reparem uma coisa em relação ao gol do Endrick. Ele deu um toquinho de cobertura. Aí não é querendo exagerar muito na análise, mas quantos jogadores você vê no futebol brasileiro tentando esse toquinho de cobertura? Poucos, né? Bem poucos mesmo. E aí é um mal do... É complicado, cara. O Palmeiras fez 1-0 e recuou. Recuou, tipo, teve poucas chances ali pra fazer. Teve uma chance com o Mike, de um cruzamento que veio da esquerda, o Mike fechou. Mas esse negócio do Palmeiras jogar com 2 laterais, Mike e Marcos Rocha, não entra na minha cabeça.
O Abel poderia ser um pouquinho mais ousado. Ele joga com o Hendrick, que poderia entrar ali com outro garoto, colocou o Kelvin no segundo tempo, tentou ali, mas no final acabou se segurando e deu certo. Garantiu 1-0. Resultado que coloca o Palmeiras com a mesma pontuação do Botafogo. Liga-se aí o sinal de alerta. Tem muita gente falando, pô, mas o Botafogo tem 2 jogos a menos. E quem disse que o Botafogo vai ganhar esses 2 jogos? Tem que ganhar, né? Eu acho que vai ser bem complicado para o Botafogo segurar essa liderança. Vamos ficar de olho. No domingo, eu assisti Bragantino e Corinthians. Galera, se vocês assistiram, foi um passeio, cara. Um passeio do Bragantino para cima do Corinthians. Meu Deus do céu. Desesperador ver o Corinthians em campo. Ninguém sabe o que faz com a bola. É um chutão pra frente, em qualquer coisa. E os caras não conseguem dar 2, 3 passes. O Bragantino fez 1-0 com o Elinho, mas se não fosse o Cássio, era pra ser uns 3, 4. É que os caras, no segundo tempo lá, o Mosqueira, eu acho. Nossa, ele deu um... Ele tava tirando a zaga do Corinthians. Tava brincando, os caras tabelando, fazendo a graça, não querendo ali fazer um segundo gol rápido. E o Corinthians, hein? Desesperador. Eu não sei porque o Mano tirou o Yuri Alberto. O problema não é o Yuri Alberto, a bola não chega no cara. O cara é centroavante. E olha que o Yuri Alberto tá ajudando, hein? Fez gols aí nos últimos jogos. Mas, sinceramente, preocupante a situação do Corinthians. Corinthians que está ali em 13º com 40 pontos. Faltam 6 jogos. Precisa aí de 2 vitórias para ficar tranquilo, mas vai precisar de uma reformulação gigantesca no elenco. Vai precisar ali... Eu não sei o que o Mano vai fazer, porque o negócio tá feio. Tá muito feio mesmo. A estrutura total do time tá complicada. Outro jogo que eu assisti foi um pedacinho aqui do Goiás e Coritiba. O Coritiba fez ali um jogo guerreiro, tentou ali, acabou sofrendo um gol. Goiás se segurou nesse 1-0. Jogo importante para a equipe do Goiás, que foi a 35 pontos. O Goiás acabou dando mole aí nas últimas rodadas. Empatou com o Vasco, acabou perdendo alguns pontos jogando em casa. Poderia estar numa situação melhor, mas tá vivo. Vencendo aí na próxima rodada. Pode até superar alguma dessas equipes aqui com 37 pontos. E falando dos resultados de domingo, né? Internacional e Cruzeiro. Cruzeiro em casa, cara, impressionante. Eu assisti o jogo da quinta-feira entre São Paulo e Cruzeiro. O Cruzeiro jogou muito bem. O Cruzeiro até mereceu a vitória contra o São Paulo. Teve bola na trave, o Rafael do São Paulo trabalhou bem. Mas aí o Luciano achou o gol e o Cruzeiro perdeu. E eu assisti também um pouco do Cruzeiro e Flamengo. Um jogo umas rodadas atrás. Cara, o Flamengo literalmente nem esquentou a cabeça. O Cruzeiro nem apertou o Flamengo. Nem deu trabalho nessa partida. Eu acredito que esse jogo deve ter sido a mesma coisa. 2 gols aí que o Internacional conseguiu fazer. Fez 2-0, o Cruzeiro descontou. O Internacional que respira, poderia estar numa situação melhor, até próxima ali do G6. Mas o Inter acabou perdendo os pontos em casa. O Cruzeiro tem que ficar ligado, porque se não conseguir aí abrir o olho, pode se enrolar ali com o Vasco e o Goiás. E o Flamengo venceu por 2-0. Eu não assisti o jogo, mas eu vi os comentários. Dizem que o Flamengo fez 1-0 com o Pedro, mas sofreu um aperto do Fortaleza. O Fortaleza poderia muito bem ter empatado. Eu vi o pessoal comentando que quase se desenhou aquela mesma situação do jogo contra o Grêmio, que o Flamengo saiu na frente e tomou uma virada, mas o Fortaleza não conseguiu converter e no final tomou 2-0. Bom resultado para o Flamengo. O Flamengo que está a 6 pontos do Botafogo. Tem aí um jogaço na próxima rodada contra o Palmeiras. E aí sim, para a gente definir se o Flamengo quer alguma coisa no campeonato ou vai apenas em busca de uma vaga na Libertadores. E vai ter que trabalhar, hein? Porque o Bragantino, Grêmio, Palmeiras, muito bem. Vai dar trabalho nesse G4 aqui. Lembrando que o Fluminense e o São Paulo já estão na Libertadores. Esses foram os jogos do final de semana. Hoje teremos Vasco da Gama e Botafogo. Decisão Nossa, incrível. Esse jogo aqui você não pode perder. O Vasco, se vencer, vai a 37 pontos e ultrapassa o Cruzeiro na classificação, e o Goiás sai da zona de rebaixamento. E depois teremos Santos e Cuiabá. A expectativa é que o Santos vença
e suba aí na tabela. Santos vencendo, ultrapassa Bahia e Corinthians e fica com a mesma pontuação do Cuiabá. Mas o Santos tem um saldo aí horrível. Olha o tanto de gol que o Santos tomou, 55. Não é a pior defesa porque o Coritiba e o América também sofreu muitos gols. Então esses são os dois jogos. São Paulo e Fluminense vai apenas fazer um amistoso aqui no dia 22. Os dois já estão na Libertadores. Vão nem esquentar a cabeça aí mais com o brasileiro. Na Série B, eu acompanhei este jogo entre Vitória e Vila Nova. Vitória, se vencesse, já garantia aí o acesso. Tá bem próximo, tem aí 9 pontos a mais que o Novo Horizontino, quinto colocado, faltando 3 jogos. Só um empate, mais um empatezinho, garante o Vitória aí na Série A do ano que vem. Uma excelente campanha. O Vila Nova saiu na frente bem no comecinho. Teve até chances de fazer o 2-0, não conseguiu. Vitória foi melhorou bastante no segundo tempo. E aí com um chutaço de fora da área conseguiu o empate. Para não ficar tão chato, né? A torcida do Vitória fez uma grande festa lá no Barradão. E tivemos alguns jogos que acabaram surpreendendo ali, enrolando algumas equipes em busca do acesso. Nesta rodada tivemos aí o Sport perdendo para o Mirassol. O Mirassol encostou, o Sport ficou ali com 59. O Juventude fez o dever de casa, venceu o Ituano por 2-1, assumiu a vice-liderança. O Guarani deu mole e não venceu o Londrina, que está brigando ali contra o rebaixamento. O Guarani acabou caindo para a 8ª colocação, está a 3 pontos do Sport, quarto colocado. Tivemos também o Avaí vencendo a Ponte Preta, um bom resultado para o Avaí, para se distanciar de vez da zona de rebaixamento. Ponte Preta deu mole, acabou entrando ali no Z4. E esse resultado que foi surpreendente, mais uma vitória do Tombense fora de casa. Tombense encaixando aí uma boa reação nessa Série B, venceu esses dias também outra partida fora de casa, chegando a 37 pontos, superando aí a Ponte, o Sampaio e o Ituano. Deu mole o Sampaio correr, eu achei que o Sampaio ia ganhar por jogar em casa. Amanhã teremos CRB e Chapecoense. CRB está ali no meio da tabela, não briga pelo acesso nem para cair. Chapecoense precisa vencer para continuar aí na luta contra o rebaixamento. E também teremos Criciúma e ABC. ABC já rebaixado, encarando o Criciúma, que é o 6º colocado. O Criciúma vencendo, ultrapassa o Novo Horizontino e o Sport. E até a equipe do Atlético Goianiense e também a equipe do Juventude. Então, se o Criciúma vencer, que é o natural, o Criciúma assume a vice-liderança e embola mais aí essa disputa pelo acesso. Rodada 36 começa na próxima sexta-feira, aí a gente vai trazendo uma análise. Semana que tem Champions League, vamos analisar também. Eu acompanhei alguns jogos da Premier League, mas vocês deixam aqui nos comentários se vocês acham que a gente tem que trazer alguma coisa aí também dos campeonatos europeus. Eu acompanho bastante a Premier League, toda a rodada aí, com vários jogos. O City venceu, o Arsenal perdeu para o Newcastle, o Liverpool ficou no 1-1 contra o Luton Town. E é isso, pessoal. Esse é um projeto aí que a gente vai começar trazendo essas análises aí das tabelas. A gente já traz as prévias e agora a gente traz aí essas análises por aqui também. Fechou? Muito obrigado. Peço que você deixe seu like para dar aquela força. Se você já foi inscrito, confere aí se você está com o sininho ativado. Muito obrigado. Deixe aí um comentário. Você acha aí que vai rolar hoje? Se vai dar Vasco, se vai dar Botafogo, se o Santos consegue vencer o Cuiabá ou o Cuiabá apronta para cima do Santos. Beleza? Rodada 33 já começa na próxima quarta-feira. Teremos alguns jogos importantes. Teremos aí o Bragantino encarando São Paulo. Teremos esse jogaço incrível entre Flamengo e Palmeiras. Corinthians recebendo o Atlético Mineiro. Confronto ali entre Goiás e Santos. Rodada muito boa, hein? Muito boa mesmo. Beleza? Tamo junto, galera. Forte abraço, até mais e bora acompanhar que a semana tá apenas começando.